Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso informativo especial sobre o Boletim Agropecuário de Santa Catarina. Eu sou Cristiane Decker e é um prazer guiá-los por esse panorama essencial do agronegócio catarinense. Nosso objetivo é mergulhar nas principais informações e tendências que moldaram o setor em agosto e as projeções para os próximos meses de 2025. Esse boletim não é apenas um compilado de dados, ele é uma ferramenta para produtores, investidores e para todos que se interessam pela força e resiliência do agronegócio em nosso estado. Em 2025, o cenário tem sido dinâmico, com desafios e oportunidades que exigem atenção e estratégia. Vamos detalhar os resultados dos grãos, da fruticultura, das hortaliças, pecuária e tabaco, trazendo insights valiosos para o seu dia a dia. Fique conosco para acompanhar uma análise completa e aprofundada. Agora vamos focar no setor de grãos, que sempre desempenha um papel fundamental na economia de Santa Catarina. Começamos com o arroz. O que observamos no arroz é uma tendência atípica. Os preços médios mensais ao produtor continuaram em queda entre julho e agosto, e essa baixa se estendeu ao primeiro decênio de setembro. Isso contraria o comportamento sazonal, onde normalmente os preços se elevam no segundo semestre devido à entre-safra. A explicação para essa retração é a expansão da oferta interna, resultante do crescimento da produção nos principais estados produtores, da reduzida participação das exportações no período e do desempenho favorável das safras nos demais países do Mercosul. No entanto, é a estimativa final da safra 2024-2025 que confirmou uma área de 145 mil hectares e um incremento de 12,19% na produção, impulsionado por uma produtividade recorde de 8,95 toneladas por hectare. Isso se deve às boas condições climáticas e investimentos em tecnologia. Ou seja, temos uma oferta interna elevada e pouca demanda externa. No mercado atacadista, a tendência é a mesma. Para os próximos meses, as perspectivas não são de elevação significativa, pois a oferta interna segue alta e a dificuldade de escoamento atinge todo o Mercosul. A demanda das indústrias beneficiadoras tem sido baixa, apesar de 92% do grão colhido já ter sido comercializado. Passando agora para o milho, a notícia é mais animadora. Em agosto, os preços pagos ao produtor tiveram uma recuperação de 2,4% em relação a julho, que havia registrado o menor valor de 2025. No início de setembro, a alta se mantém em 1%. Essa valorização é impulsionada pelo aumento das exportações e pela retenção da produção pelos produtores, com as cotações sendo parametrizadas pela exportação e pelo porto. A safra 2025-26 já começou em algumas regiões e as chuvas regulares de setembro favorecem o estabelecimento das lavouras. Por fim, o trigo. Em agosto, o preço médio recebido pelos produtores catarinenses de trigo segue em queda, com variação mensal negativa de 1,61%, fechando o mês em R$ 74,05 por saca de 60 quilos. No entanto, na comparação anual, houve uma alta de 9%. Os fatores de pressão no mercado são a proximidade da nova safra, que promete boa qualidade e produtividade, o dólar em patamares baixos e uma ampla oferta mundial. As condições de lavoura são excelentes, com 98% da área avaliada como boas condições.
Para a safra 2025-26, a área plantada de trigo em Santa Catarina reduziu em 18,66%, para aproximadamente 100 mil hectares. A produtividade média estimada terá um pequeno incremento, de 0,67%, chegando a 3.538 quilos por hectare. Contudo, a produção total deve registrar uma redução de 18,11% em relação à safra anterior, atingindo 354 mil toneladas. Em suma, para os produtores de grãos, o arroz exige atenção à questão de estoques e custos, dada a pressão de preços. O milho apresenta um momento de recuperação, mas o trigo pede planejamento estratégico devido à redução da área plantada e da produção esperada. O desafio é equilibrar a oferta e a demanda em um mercado cada vez mais globalizado. Obrigada, Haroldo! Agora vamos explorar o dinâmico mundo da fruticultura e hortaliças em Santa Catarina. Começando pela maçã, o mercado catarinense entre julho e agosto de 2025 registrou uma valorização de 1,5% no atacado local. Nacionalmente, ocorreu um desempenho misto, com a desvalorização na Ceagesp em São Paulo, mais uma alta de 4,6% na Ceasa Minas, em Minas Gerais. Para setembro, a expectativa é de valorização geral nos preços de atacado devido à redução dos estoques de frutas brasileiras, com a maçã Gala desvalorizando e a Fuji valorizando, num aumento médio de 0,8%. A safra 2024-25 revela uma recuperação na produção, alcançando 481 mil toneladas, um volume significativamente maior que a safra anterior. As perspectivas para a safra 2025-26 são ainda mais otimistas, com condições climáticas favoráveis e maior acúmulo de horas frio, prometendo maior volume e melhor qualidade dos frutos. Contudo, o aumento da produção e da colheita a partir de janeiro de 2026 exige estratégias setoriais eficazes para a armazenagem e distribuição. No segmento do alho, em agosto, o preço médio pago aos produtores catarinenses para o alho nobre classes 4 e 5 foi de R$ 160 a caixa de 10 quilos, uma forte redução de 20,2% em relação ao mês de junho. Esse comportamento já era esperado por estarmos em período de entre-safra. A boa notícia é que as lavouras de alho da safra 2025-26 já foram totalmente plantadas em Santa Catarina, com 93% em boas condições fitossanitárias. As estimativas indicam um aumento de 12,7% na área plantada em relação à safra anterior, e apesar de uma ligeira redução de 4,4% na produtividade média, o aumento da área plantada resultará em um incremento de 7,8% na produção total, passando de 7,23 mil para aproximadamente 7,8 mil toneladas de alho. A cebola também está na entre-safra em Santa Catarina. Em outras regiões do Brasil, já colhem os bulbos, com isso aumentando a oferta nacional e, consequentemente, reduzindo os preços recebidos pelo produtor e no atacado. Esse cenário também impactou a redução das importações da cebola. A safra catarinense 2025-26 está com 96% das lavouras plantadas, com mais de 90% das lavouras em bom desenvolvimento, apesar de algumas terem sofrido com as baixas temperaturas para o período e surgimento do mildio. A expectativa é de crescimento da produção em 6,9%, alcançando cerca de 594 mil toneladas, impulsionado pela expansão da área e da produtividade média.
Notavelmente, Santa Catarina não realizou importações de cebola em agosto, um mês que registrou o menor volume importado pelo Brasil em 2025. No caso das maçãs, os produtores devem adotar estratégias que otimizem a armazenagem e distribuição dos frutos, aproveitando a perspectiva de alta produção. Para alho e cebola, a atenção deve ser para a gestão dos custos e o monitoramento da oferta nacional. Excelente análise, Bruna! Agora voltamos nossa atenção para a pecuária, um pilar robusto do agronegócio catarinense, que também enfrentou e superou desafios significativos. Para os bovinos, o preço do boi gordo em Santa Catarina registrou uma alta de 0,6% nas 2 primeiras semanas de setembro, na comparação com a média de agosto. Este movimento interrompe uma sequência de 4 meses de desvalorizações que se intensificou em agosto devido a uma tarifa adicional de 40% imposta pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros, incluindo a carne bovina. Quando comparado ao preço médio estadual de setembro de 2024 e corrigido pelo IPCA, o valor atual apresenta uma valorização expressiva de 20,9%. Passando para a carne de frango, o cenário é de gradual recuperação. Em agosto de 2025, Santa Catarina exportou 89,8 mil toneladas de carne de frango. Embora represente uma queda de 5,9% em relação a julho, é um aumento de 6,7% na comparação com agosto de 2024. As receitas totalizaram 178,2 milhões de dólares, com um recuo de 7,8% frente a julho, mas um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O desempenho ainda é impactado pelos embargos após a detecção de influenza aviária H5N1 no Rio Grande do Sul em maio. No acumulado de janeiro a agosto, o estado exportou 757,7 mil toneladas, com receitas de 1,54 bilhão de dólares, representando altas de 1% em quantidade e 7% em valor. Mesmo após 4 meses de embargo parcial, Santa Catarina foi responsável por 25,1% do valor e 23% da quantidade das exportações brasileiras de carne de frango no período. Isso mostra a resiliência do setor e sua importância crescente no mercado nacional. A carne suína, em Santa Catarina, por sua vez, continua com resultados expressivos, apesar de algumas flutuações mensais. Em agosto, as exportações totalizaram 56,4 mil toneladas, com uma queda de 12,4% frente a julho e de 8,9% na comparação com agosto de 2024. As receitas seguiram a mesma tendência. Contudo, o acumulado de janeiro a agosto ainda é positivo. O estado exportou 489,9 mil toneladas do produto, com receitas de 1,21 bilhão de dólares. Os valores representam altas de 5,1% na quantidade e 13,1% no valor em relação ao mesmo período de 2024. Trata-se do melhor resultado da série histórica iniciada em 1997 para os 8 primeiros meses do ano, tanto em quantidade quanto em receitas. Santa Catarina respondeu por mais da metade das exportações brasileiras de carne suína no período, isto é, 51,9% da quantidade e 52,4% do valor total, mantendo sua liderança no setor. Por fim, o setor de leite. Em Santa Catarina, a captação de leite apresentou um desempenho recorde em 2025. No segundo trimestre, o volume atingiu 825 milhões de litros, um crescimento de 4% em relação ao trimestre anterior. O maior resultado já registrado para o período desde 1997. No acumulado do primeiro semestre, o estado captou 1,6 bilhão de litros, um aumento de 4,3% frente a 2024, consolidando uma participação de 12% na captação nacional.
No entanto, a boa oferta traz outros desafios. Os preços pagos ao produtor estão em queda. O valor médio mais comum em agosto foi de R$ 2,53 por litro, uma redução de 3 centavos. Nos primeiros dias de setembro, a média parcial recuou para R$ 2,44 por litro. Pela primeira vez no ano, o preço está abaixo do valor de referência do Conselheite Santa Catarina. Os preços dos derivados também seguiram em queda, refletindo o aumento da oferta de leite cru sem um crescimento equivalente da demanda. Para os produtores de pecuária, a recuperação do boi gordo é um sinal positivo, mas a volatilidade exige cautela. O setor de frangos mostra resiliência na recuperação pós-embargo, com foco na consolidação de mercados. A suinocultura segue com bons resultados, reforçando a necessidade de inovação e eficiência para manter a liderança. Já o leite, embora com produção recorde, exige estratégias para lidar com a pressão de preços, talvez buscando valor agregado ou explorando novos canais de distribuição para equilibrar a oferta e a demanda. Muito obrigada, Andréia, por essa análise sobre o setor da pecuária. Agora vamos voltar nossa atenção para o setor do tabaco. Para nos ajudar a entender o desempenho desse setor na safra 2024-25, convidamos o analista da Ipagre-Cepa, Luiz Augusto Araújo. O tabaco demonstrou um protagonismo e uma recuperação importante na safra 2024-2025. A produção atingiu um recorde histórico de 226 mil toneladas cultivadas em 94 mil hectares, a maior área plantada em 5 safras, com uma produtividade média de 2,40 toneladas por hectare. Financeiramente, o faturamento atingiu um recorde de 4,6 bilhões de reais, impulsionado pela manutenção de preços médios elevados. Santa Catarina se consolida como um pilar no sul do Brasil, contribuindo com cerca de 31,4% da produção e 31,5% do faturamento total da região. O número de famílias produtoras, embora estável ou em ligeira recuperação, não reflete o mesmo ritmo de crescimento da produção e do faturamento. Isso aponta para uma tendência de aumento na escala de produção por família, com maior área e volume cultivado por produtor. Em Santa Catarina, a área média por família cresceu de 1,93 hectares na safra 2020-2021 para aproximadamente 2,26 hectares em 2024-2025. A participação consistente e estratégica de Santa Catarina sublinha a importância da fumicultura local para a economia regional. Apesar dos desafios em mercados específicos, como o dos Estados Unidos, o tabaco catarinense impulsionou as exportações brasileiras, demonstrando sua força e adaptabilidade em meio a uma crescente escala de produção por propriedade. E assim chegamos ao final do nosso panorama sobre o Boletim Agropecuário de Santa Catarina para setembro de 2025. Como vimos, o agronegócio catarinense é um setor de grande dinamismo e, acima de tudo, de notável resiliência. O agro catarinense tem enfrentado alguns desafios, como a queda no preço do arroz e do leite, a volatilidade do mercado de maçãs e os impactos da influenza aviária na carne de frango. Mas a capacidade de adaptação, a busca por produtividade recorde em grãos e tabacos, a liderança na suinocultura e a recuperação em outros segmentos mostram a força dos nossos produtores. É essencial que continuemos monitorando de perto esses indicadores, buscando informações e inovando para transformar desafios em oportunidades. Para mais detalhes e acessar o boletim completo, não deixe de visitar o site do Observatório Agro Catarinense, no endereço eletrônico observatorioagro.sc.gov.br.
E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua atenção e interesse em um setor tão vital para o nosso estado. Continuem conectados e até o próximo boletim.